Boa tarde, meus amigos, irmãos e irmãs, amados em Cristo. Irmãos, eu vim aqui me pronunciar a respeito sobre a questão da perseguição ao pastor André Valadão. Estava olhando agora à tarde no parlamento, o deputado Marcos Feliciano sendo uma boa pessoa, falando sobre a questão do André Valadão, sobre a perseguição que a igreja está sendo seguida hoje em dia. Então eu vim aqui pedir aos irmãos amados em Cristo, de todas as igrejas do Brasil. A gente é 80%, irmãos, nesse país, evangélicos e cristãos. Peço a vocês, do meu coração como servo de Deus, que se pronunciem, pessoal, se pronunciem nas redes sociais sobre esse absurdo que está acontecendo. Sendo que o pastor André Valadão está falando a lei da Bíblia, o que a gente segue, os pronunciamentos que Jesus Cristo deixou para nós por Deus. Então eu acho uma vergonha, um absurdo, essa perseguição contra a igreja do Senhor, que está acontecendo hoje em dia, povo de Deus. Vamos abrir os seus olhos para essa questão que já está ultrapassando os limites. Daqui um dia, pessoal, a gente não vai poder ler a Bíblia em público ou nas igrejas. O povo de Deus está sendo oprimido por pessoas com ódio, com pessoas que estão aí querendo burlar o que Deus deixou para nós. Pessoal, vamos abrir os olhos para essa questão. O que o pastor André Valadão está falando que é da Bíblia, é da boca, não é da boca dele, é da Bíblia. A Bíblia fala sobre essas questões aí que ele dita nos seus cultos. E outra coisa, pessoal, ele fala em culto fechado para o povo de Deus. Ele está ensinando a Bíblia, o que está dizendo na Bíblia. Abrir os olhos, meus jovens, abrir os olhos. Entendeu? Isso é uma questão assim, de princípios. Não podemos deixar isso passar assim. Daqui uns dias, o pessoal vai querer fechar as igrejas, meus amigos, meus amados. Então vamos se acelerar, entendeu? Nessa questão. Porque o que está acontecendo hoje em dia não é normal. Entendeu? Povo de Deus. As perseguições à igreja evangélica estão começando novamente. E isso é o espírito do anticristo. A gente não pode se calar a igreja não pode esfriar. Então a gente tem que falar sério, sem mimimi nas igrejas, mas falar o que tem na Bíblia, o que a Bíblia fala, de certeza. Entendeu? Povo de Deus. Eu venho aqui pedir para vocês, com todo o meu coração, eu sou um servo do Senhor. Não sou formado em teologia, não sou pastor, sou simplesmente membro de uma igreja, uma pessoa que saiu do mundo, que se voltou a Deus e segue a sua palavra que está aqui, meus amigos. Então eu concordo com as atitudes do senhor Marcos Feliciano, do pastor André Valadão, entendeu? Em defender a igreja do nosso Senhor, o Evangelho de Cristo que está na Bíblia, meus amigos. Então eu venho aqui falar para vocês, cresçam em sabedoria, não só na igreja, mas também mostre para o povo que o cristão não fica calado, que o cristão está aqui para se pronunciar perante esse livro de capa preta que diz que Deus deixou para nós. Essa aqui é a nossa bússola, povo de Deus. Então vamos sair da zona de conforto e abrir a boca, porque não podemos deixar isso assim, pessoal. Entendeu? Igrejas do Brasil inteiro, sigam o que o Marcos Feliciano diz ali, porque a gente não pode ficar parado sobre essa questão. Então eu peço, meus irmãos, peço de todo o meu coração, preste atenção no que está acontecendo hoje em dia. Prestem muita atenção, povo de Deus. Isso não pode ficar desse jeito assim, pessoal. A gente nos guardar. Vamos reagir a esse absurdo, entendeu? Que está se acontecendo hoje em dia. Entendeu, pessoal? Deixa suas opiniões aí. Comentem esse vídeo.
Espalhem, compartilhem ele ao máximo, porque é um servo de Deus, querendo a palavra dele. Porque família é tudo, pessoal. Família é tudo. Se a gente vai numa igreja hoje em dia para buscar Deus, sair desse mundo terreno, que é um absurdo, pessoal, que nos destrói ao pouco, e Deus é o nosso Salvador. Jesus Cristo já falou na Bíblia que esses dias iam acontecer. Então está acontecendo, pessoal. E se a gente, povo de Deus, não abrir os olhos e a cabeça para essas questões, ficar calado, até quando isso vai acontecer? Então eu vejo o pronunciamento do pastor Marcos Feliciano falando no parlamento. Ele está certo, pessoal. Ele está certíssimo. A igreja de hoje em dia está quieta, está calada, está parada. Então, pastores, lideranças de todas as igrejas, vamos abrir os olhos para isso. Não querendo mídia, mas sim lutando por uma coisa que é justa do nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos amados em Cristo, por assistir esse vídeo. Compartilhe ao máximo que vocês puderem. É um desabafo de um servo de Deus que está vendo isso aí uma vergonha imensa. Isso é uma vergonha, pessoal. Isso é uma vergonha. Ver que nós, povo de Deus, estamos aí calados, acuados por pessoas que descrêem dessa palavra do Senhor. Não podemos deixar isso assim. O que está escrito na Bíblia é realmente só a verdade. Tem pessoas que não querem escutar a verdade, querem tapar o sol com a peneira. Não estou aqui criticando ninguém, nem religião, nem pessoas de sexo. Estou aqui só falando uma coisa que está na Bíblia. E apoiando esses homens de Deus que estão aí falando a verdade. Coisas que muitas igrejas podiam estar fazendo hoje em dia e não estão fazendo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, por ter me escutado.